Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a avançar na Quaresma. Amanhã é o domingo da Paixão. Já falta muito pouco tempo para a Semana Santa, essa semana que constitui o ápice da liturgia da vida da Igreja, na qual celebramos o mistério da Paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Já passaram algum tempo desde a quarta-feira de cinzas, em que fizemos alguns propósitos, e se calhar neste sábado podemos começar por dirigir-nos a Nossa Senhora. Os sábados são, na tradição da Igreja, por assim dizer, é o dia de Nossa Senhora, é o dia da expectativa da ressurreição, em que Nossa Senhora está sozinha em oração à espera da ressurreição do seu Filho, e também por isso é o dia de Nossa Senhora. E pedimos à nossa Mãe do Céu que nos ajude a viver bem este tempo que nos separa da Páscoa do Senhor. Se calhar tu e eu fizemos uma promessa a Jesus, fizemos alguns propósitos pequenos, talvez não pouco concretos, e por isso não estamos a viver tão bem. Mas que pena se desaproveitamos este tempo sobre o qual o Papa dizia, o Papa Francisco, e como sempre se diz, Quaresma é o tempo favorável de renovação pessoal. Tempo de conversão. Tempo de mudança, de rumo da nossa vida. Tempo de olhar para Jesus. O Papa dizia na mensagem da Quaresma, a Quaresma chama-nos a repor a nossa fé e a esperança no Senhor, pois só com o olhar fixo em Jesus Cristo ressuscitado é que podemos acolher aquela exortação do apóstolo que vem a ser o lema desta Quaresma: não nos cansemos de fazer o bem. E para isso, na Quaresma, há sempre 3 armas, por assim dizer, que os cristãos estão chamados a utilizar para esta batalha da conversão. A primeira é, e vamos seguir aqui a mensagem da Quaresma do Papa, que certamente já todos leram, espero que sim, também eu vou deixar na aplicação, senão é uma boa ocasião também para reler. O Papa diz: orar sempre sem desfalecer. E porquê precisamos de rezar? Nós precisamos de rezar porque necessitamos de Deus. Porque a ilusão de pensar que nos bastamos a nós próprios é perigosa. Porque precisamos de um Deus, não fomos nós que nos demos a existência. E no meio destas tempestades da história, como o Papa dizia, encontramos todo o mesmo barco, pelo ninguém se salva sozinho, mas sobretudo, acredita nisto, ninguém se salva sem Deus. Claro que a fé não nos preserva das tribulações da vida, mas permite atravessá-las mais unidas a Deus em Cristo, com essa esperança que não nos ilude e cujo penhor é o amor de Deus, o amor que Deus derramou nos nossos corações. Rezar mais. Senhor, se calhar agora peço-te perdão porque podia estar a rezar mais. Porque ontem rezei pouco. Porque às vezes pode ser que ouça estes 10 minutos com Jesus, mas de uma forma passiva. Este bom trabalho que fazem estes sacerdotes, que pregamos os 10 minutos com Jesus, é para que depois nós continuemos o trabalho em casa, por assim dizer, não sejamos apenas ouvintes passivos, mas para te ajudar, a cada um dos que está a ouvir, a dirigir-se a Deus, ouvir essa voz de Deus que ressoa no nosso coração. Rezar. Reza mais. Não podemos estar a assistir a estas imagens terríveis da guerra na Ucrânia, dos refugiados que chegam desamparados a todos os países e não rezar. Nossa Senhora pediu-nos que rezássemos o terço todos os dias. Quando veio a Fátima, na altura da Primeira Grande Guerra Mundial, nós temos que rezar o terço, falar com Nossa Senhora, entrar na igreja. Depois, mortificação, ou jejum corporal. O Papa diz: possa o jejum corporal é que nos chama a Quaresma fortalecer o nosso espírito para o combate contra o pecado.
Claro, se nós não estamos habituados a dominar o nosso corpo, a dizer que não àquilo que o corpo nos pede, como é que nós podemos ser uns cristãos bons? Como é que podemos resistir ao pecado? A Quaresma também é um momento ótimo, diz o Papa, na mensagem, para pedir perdão no sacramento da penitência, da confissão, sabendo que Deus nunca se cansa de perdoar. Mas é um tempo também de lutar contra a concupiscência. O que é a concupiscência? Essa fragilidade que nos inclina à asneira, ao mal, ao egoísmo, ao pecado. E uma destas vias, diz com graça, e é verdade, é a dependência excessiva dos meios de comunicação digitais, que empobrece as relações humanas. Temos que tentar largar um pouco o telemóvel agora, não. Se calhar estamos a ouvir na meditação, mas usar um bocadinho menos, falar mais com as pessoas, não usar, por exemplo, durante as refeições, não usar à noite enquanto adormecemos. Que bom seria, por exemplo, ler uma biografia de um santo enquanto adormecemos, ou outro livro assim bom que nos ajuda a adormecer em Deus. Pelo contrário, estar a ver vídeos, até pode ser a ocasião da asneira. Não façamos isso, também o Papa nos diz. E finalmente, oração, jejum, a mortificação e a caridade. A caridade, o tempo de Quaresma, é um tempo para aproveitar, para cuidar de quem está próximo de nós, para nos aproximarmos dos irmãos e das irmãs que se encontram feridos na margem da estrada da vida, para estar ao lado de alguém, para visitar um doente, para ser mais amável com aquele colega que está mais sozinho, para telefonar a uma pessoa que precisa de ajuda, etc. Tantas formas de fazer o bem. Diria também, para pensar bem dos outros. Ou pelo menos olhar para as outras pessoas como Deus as olha, sem preconceitos. O que é um preconceito? Tantas vezes os preconceitos é um juízo precipitado. Preconceito é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos. É um conceito formado antecipadamente, sem fundamento sério e imparcial. É julgar as pessoas apenas com os nossos conhecimentos daquilo, sem conhecer realmente a verdade. E nós devemos ser, os cristãos, estamos chamados também a converter o nosso coração, a purificar o nosso coração de tudo aquilo que nos afasta de Deus e, por vezes, afasta-nos de Deus o olhar mal para as pessoas. Nunca tiveste esta sensação, essa experiência de pensar mal de uma pessoa, de julgar, olha, porque ela é mais alta, porque é baixinha, ou porque é gorda, ou porque é de outra raça, ou porque tem aquela profissão, e às vezes pensamos, olha, aquela pessoa não tem pouco valor. E depois, quando a conhecemos profundamente, que coração tão bom, que pessoa extraordinária. E é preciso pedir a Nosso Senhor essa conversão do coração que eu queria propor neste dia, e que olhássemos para as pessoas à nossa volta com o coração de Deus, com os olhos de Deus. Cuidado com as fotografias instantâneas. Cuidado com as etiquetas quando etiquetamos uma pessoa. Esta pessoa é assim ou é assado. Coração aberto. Simplicidade, que não significa ingenuidade, mas significa, sim, procurar descobrir aquilo que há de bom em cada pessoa. Conhecermos melhor, procurar conhecer as pessoas de forma amável. Isso foi o que nós podemos ver também nesta cena do Evangelho que hoje a liturgia da Igreja nos propõe. Quando há alguns que dizem sobre Jesus ele é o profeta, outros que é o Messias, o ambiente começa a ser pesado, começam a haver contradições, há uns que querem prender Jesus, até os fariseus, os príncipes sacerdotes vão ter com os guardas e dizem, vão procurar prender Jesus. Estava quase a hora da paixão. E aqueles guardas foram lá e regressaram de mãos a abanar, por assim dizer, e os fariseus e os sacerdotes, os príncipes sacerdotes, perguntaram, por que não o trouxestes? E os guardas responderam, nunca ninguém falou como esse homem. Estavam banzados, espantados com Nosso Senhor. Olharam para Jesus sem preconceitos. Eles ficaram irritadíssimos e dizem, também vós vos deixastes seduzir? Porventura acreditou nele algum dos chefes ou fariseus? Mas esta gente não conhece a lei, está maldita. Não queriam. Estas personagens secundárias, estes guardas que nem têm nome, recordam-nos a necessidade de escutar a palavra de Deus, de olhar para os outros com simplicidade
e com o coração aberto à vontade divina. Hoje nós podemos pedir a Nosso Senhor, podemos pedir a Jesus, Senhor, que eu olhe para os outros com o coração aberto. Isso é o que a Quaresma, o tempo de Quaresma, que o Papa também nos pede, que a Igreja nos convida a uma conversão do nosso coração, pedir a Nosso Senhor um coração bom. E esse coração bom nós alcançamos com um bocadinho mais de oração, com algum jejum e com caridade, com essa esmola da caridade que nos faz olhar bem para os outros, sem preconceitos, não como aqueles fariseus, mas como os guardas, pessoas mais simples. O Papa diz também, na mensagem da Quaresma, o jejum prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda. Que bom é se rezarmos mais, se olharmos as pessoas sem preconceitos, se olharmos as pessoas como Jesus as olha, certamente seremos melhores. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.